né, que nós estamos aqui. Louvado seja Deus por isso, mais um dia de vida. E hoje nós estamos alegres porque nós temos uma visita muito especial, que é a Gabriela, que está aqui conosco. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Nós nos reunimos todo sábado, esse mesmo horário, e o nosso intuito aqui, Gabriela, é estudar a Palavra de Deus. A gente não está aqui para falar de igreja, de religião, nada disso. A gente está aqui para estudar o que Deus diz a nosso respeito, o que Ele deixou para nós, né? É o nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Então a gente está aqui para estudar a Palavra de Deus, só isso, tá? Que é o principal, que é aquilo que vai nortear a nossa vida, que é aquilo que vai dar respaldo para os nossos dias, que é aquilo que de fato nos alimenta, aquilo que de fato é verdade e que a gente crê, tá? Então eu quero que você se sinta muito à vontade no nosso meio, seja muito bem-vindo e que não fique só nesse sábado, que possa vir nos próximos também, tá? E é isso. Então hoje o Eliabe está de volta. Ele estava, não pôde vir, né, nos outros sábados. E é isso. Sabrina. A Sabrina também, né? Verdade. A Sabrina também. E deixa eu ver. Acho que era só isso. Nós também. Ah, é. A Sandra e o Valdo também, né? Nossos produtores. Desse jeito não vai ganhar certificado, tá, gente? Eu falei pra Josi. Eles não vão fazer a formatura, tá? Porque tá faltando A Josi não vai demais. receber o certificado, ela ficou brava, ela deu risada. Hã? Não. Então vamos orar, e nessa oração eu gostaria que vocês se lembrassem da família do Daniel, que é o esposo da Cássia, né? Que perdeu o pai essa semana, né? Que faleceu, o seu Pedro. Então, pra gente lembrar deles nas nossas orações, aqui nesse momento a gente vai orar também, mas em casa, quando vocês orarem, lembra de estar apresentando, né? É o pai do Daniel, o esposo da Cássia, está apresentando a família, né? Para que Deus venha consolar, para que Deus venha confortar os corações, porque é só Ele nesse momento, né? Então vamos estar orando para a gente começar o nosso estudo e já apresentar eles. Valdo, você que está de volta aí, né? Faz essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, meu Deus e Pai, nós te Deus agradecemos amado Jesus Cristo, por essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome para estudar a tua palavra. Senhor, nos conceda méritos, Pai, para entendê-los, nos conceda méritos para falar das tuas verdades deles, que o teu Espírito Santo seja mentor, que o eu ele caia por terra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar aos nossos corações, que nosso coração seja um terreno fértil para esta boa pedimos, Senhor, uma bênção Senhor, sobre a família montada, na Senhor, família do Daniel. do Tenha Daniel, misericórdia, da Cássia, abençoa grandemente. Tassia, que os corações, Leve o bálsamo, Pai. para a Tenha glória do teu misericórdia, nome, Pai. Senhor. E Nós aqui nós te louvamos e nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. agradecemos de agora para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá, pessoal. Nós ficamos de estudar o capítulo 29 e o 30, né? Tem tanta informação aqui. Agradecer de coração a Gesiele, viu, Gesiele, pelo aquele vídeo que você nos mandou como parte, assim, subsídio para o nosso estudo. Eu estou muito feliz com vocês, pessoal. Eu gostaria disso aqui na escola dominical. Quer dizer, deixa eu até corrigir o verbo aqui, que agora é a Cássia mais o Wendel. A Cássia mais o Wendel que está na superintendência, administrando, mas era o meu desejo isso aqui, sabe? De ver todo mundo empolgado, todo mundo interessado, buscando mesmo se alimentar na fonte, né? Eu fico muito grato pela Gesiele. Ela foi lá, viu o vídeo, o pastor Lamartine. Olha, pensa num pastor que conhece a cultura hebraica, é aquilo ali. Ele conhece a história mesmo, é muito fantástico. E nós vamos usar aquele subsídio que ela postou para nós como fonte aqui para o nosso estudo também, né? Mas é isso aí, pessoal, é ir para casa, é se debruçar, pegar verso por verso. Olha, nós já estamos no capítulo 30, né? Já vamos estudar o 29 e o 30.
Mas olha, nós pegamos verso por verso. Eu podia chegar aqui para você e falar, gente, nós vamos estudar 15 capítulos. E ficar aquele negócio assim, todo mundo embora e não entender nada. Mas do jeito que nós estamos fazendo, verso por verso, etimologia, cultura. Olha, é o melhor método que tem para se aprender. É o que as escolas de teologia fazem hoje, né? Muito bom isso aí. Gabriela, fiquei muito feliz de ver você. Tenho certeza, Gabriela, né? Gabriela, tenho certeza que você vai se vislumbrar com as verdades bíblicas que Deus vai se revelar para você. Tá? O Espírito Santo vai trabalhar de uma forma tão grande, e eu faço minhas palavras da prima Andréia aqui. Nós não estamos aqui estudando uma religião, porque religião não vai levar a nada, né? Religião é simplesmente um slogan, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus, é ela. O que a Bíblia diz, nós vamos buscar entendimento mediante o Espírito Santo como nosso mentor. Ela não diz, então nós não temos que ficar porque isso, porque aquilo. Não é religião A, religião B, é o que a Bíblia diz. Fiquei muito feliz, tenho certeza que Deus vai se revelar para você, tá? Seja bem-vinda, tá? Fique à vontade, pode perguntar. Nós estamos aqui para estudar. Você vai ver que o grupo é muito tranquilo e sai muitas perguntas. O que você não entender, pode perguntar, que nós estamos... O que nós não soubermos te responder, vamos buscar e na próxima aula a gente, tá? Vamos sanar qualquer dúvida que tiver, tá? Fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Então, o capítulo 29, nós vimos que os capítulos anteriores, né? Toda aquela trama de Jacó, e agora ele tem que sair corrido. O pai dele abençoa ele, fala, ó, vai embora porque o negócio esquentou, a chapa esquentou pro teu lado, né? Vai embora, né? Então vamos lá. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Essa questão de haver uma grande pedra sobre a boca do poço significa que aquele poço tinha um dono. Na cultura eles falam que aquele poço era de Labão, por isso que eles esperam a Rebeca, tá? Ia juntar ali todos os rebanhos e removia a pedra sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço em seu lugar. E disse-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Harã, terra de Harã, né? E ele lhe disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhes mais, está ele bem? E eles disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Eu falei Rebeca e Raquel, tá? E ele disse, eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e ide, e apacentai. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Então era costume, né? Todos os pastores vinham com seus rebanhos, era muita ovelha, mas muita mesmo, reunia e abria-se o poço, servia as ovelhas e depois fechava. E aquele poço tinha um dono. Por isso que eles faz questão de esperar Raquel, né? Ó. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as suas ovelhas, com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Gente, pastora de ovelhas. E essa função, pessoal, ela não era uma função muito bem vista naquela época. Se vocês verem Gênesis 46, 34, quando José vai buscar o seu pai para trazer ele para o Egito, José diz para os seus irmãos, para os seus servos, olha, quando você chegar lá, o rei vai perguntar qual é a atividade profissional de vocês, quais são as suas atividades. Vocês dizem que são pastores, né? Não vamos mentir, nós somos pastores, porém, nós vamos reivindicar a terra de Gósen, que é um pouco mais afastada lá do centro do Egito. Era Mênfis, era On, era Pitom, e depois vinha a terra de Gósen. Olha só o que diz, 34.
Ó, o 33, aliás. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, ou qual é a vossa ocupação, no que vocês trabalham, né? Então direis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Não era uma função, né? Oh, nossa, ela é médica, ela é dentista, ela é engenheira. Não, era um trabalho muito simplório, tá? Então Raquel, ela era pastora de ovelhas. Pois Isso não. aqui não confirma, então, a respeito do ministério de pastoreio da mulher. Ó, entra uma questão muito importante aqui. Eles usam esse verso para ligar uma coisa com a outra. Lembra que nós estudamos que Deus ele formou a mulher e deixou ela como auxiliar, aquela que administra, aquela que vai governar junto com o marido. A questão de uma mulher, lógico que se o marido é pastor, a mulher também é pastora, mas não que ela está à frente, que ela determina, que ela toma uma posição. Isso é a função do homem. A mulher vai auxiliá-lo. Tá? Lembra que a gente viu isso muito bem lá em Gênesis? Beleza? Se não me engano, pessoal, a única denominação que nós temos, acho no mundo inteiro, acho que é só uma. E é uma mulher chamada Aimee Semple McPherson. É a única mulher pastora presidente que a gente tem notícia. Tá? Vamos lá. Entendeu então a função de Raquel? No verso 9, era pastora de ovelhas. Né? Um trabalho muito simplório. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as suas ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou sua voz e chorou. Gente, esse beijou aqui era uma saudação entre parentes, viu? Não é que nem hoje, não, que já vai, né? Chegando. Então é uma saudação. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou, a mesma forma, era uma saudação, e levou à sua casa, e contou ele a Labão todas estas coisas. Era tio. Por que diz, irmãos? Lembra que nós vimos lá em Gênesis 13:8, que Abraão chama Ló também, que era sobrinho de irmão? Lembra? Era um costume. 13:8, né? 13:8. 13, verso 8, olha lá. Ó. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Era comum chamar um ao outro de irmão, né? Jacó era sobrinho também de Labão, mas ele o chama de irmão, tá? Era um costume. Depois disse Labão a Jacó, por que és tu meu irmão? Na verdade era sobrinho, né? Hás de servir-me de graça, declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Leia, ou outra tradução está Lia, também a mesma coisa. E o nome da menor era Raquel. Lia, né, ou Leia, porém, tinha olhos tenros. Esses olhos tenros aqui, significa que era tímida. Era mais, né, recatada, era mais tímida, mais tranquila, mais na dela, tá? É a raiz da palavra aqui. Mas Raquel era formoso semblante e formosa à vista. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu te dê, né, do que dê a outro varão, fica comigo. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel.
e foram os seus olhos como poucos dias, nesses 7 anos, como pouco dia, pelo que muito amava a Raquel. Gente, vamos entender algo aqui da cultura. Por que que ele tem que trabalhar por Raquel? Era costume, naquela época, tinha que se dar um dote, tinha que se dar um pagamento pela noiva e um contradote. Era costume, era cultura daquela época. O que que era o dote? O dote era a família da noiva, eles davam propriedades, bens, joia, dinheiro, coisas de valor, né, para a noiva. O preço da noiva era o noivo que tinha que pagar. Por isso que Jacó, como ele chegou lá, não tinha nada. Lembra que ele recebeu a bênção do seu pai, mas ele saiu, né, peregrinando, não levou nada. Mais pra frente aqui no nosso estudo, que nós vamos ver quando ele retorna, aí ele toma posse, né? Então, ele tinha que pagar um preço pela noiva. Como ele não tinha dinheiro, ele tinha que trabalhar para pagar o valor da noiva. Então, ó, o dote era um valor, ou propriedade, ou bens que a família da noiva dava para ela. O preço da noiva, que era o noivo que pagava para a noiva, tá? Como Jacó não tinha dinheiro, ele tinha que trabalhar esses 7 anos. E o contradote? O contradote era da família do noivo que dava para a noiva. Caso o noivo viesse, o marido viesse a falecer, ia dar suporte para ela na questão da viuvez. Você lembra que uma viúva naquela época não era boa coisa, não. Não era muito bom ser viúva naquela época, não. Beleza, pessoal? Entenderam aqui o porquê que ele tem que pagar por esse preço da noiva, esses 7 anos de trabalho? E era eles que especificavam o valor? Como que era? Também tinha isso. Quando era família muito nobre, rica, gente, isso perdurou até na Idade Média. Fazia esses casamentos, olha, vamos unir o nosso reino com o reino tal, caso meu filho com a princesa do reino tal, e isso, até na Idade Média tinha muito disso. E aí começa a saga da colheita de Jacó. Lembra que Jacó foi lá, enganou, trapaceou, fez tudo que não agradava a Deus. Agora começa a saga da colheita dele, ó. O 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu consuma o casamento, né? Aqui está, entre a ela, ou seja, consumado o casamento, né? Passaram 7 anos, agora chegou o momento, né? Agora eu vou me casar com Raquel. Então, ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe. E consumou o casamento, entrou a ela, né? E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha, a Lia. E aconteceu pela manhã, ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Jacó, deixa eu contextualizar aqui, ó. Jacó, ele trabalhou por Raquel, não trabalhou? Aí chegou a hora dele reivindicar a sua noiva. Ó, já paguei por ela, agora eu quero me casar com ela. Labão, tudo bem, vamos lá. Ele prepara todo o banquete, tudo direitinho, bonitinho. Só que na hora dele enviar Raquel, da Raquel, ele deu a outra, a irmã que era Lia. Como naquele tempo não é que nem hoje, pessoal. Não é que nem hoje que faz essa festa de casamento, o noivo vê a noiva entra na igreja, aquela coisa. Não era desse jeito. Antigamente era assim, a festa estava acontecendo lá e a noiva já estava, era chamada de recâmara, já estava lá no local onde eles iam ter a sua lua de mel. Aí a hora que Jacó chega lá, não tinha luz elétrica, não tinha nada, não sei como que era aquela questão. A hora que chega lá, sei que ele foi lá com a sua lua de mel, com a Lia, tudo.
No outro dia que ele foi ver que não era Raquel a quem ele tinha pagado pelo preço. Tinha um véu também, né, irmão? Tinha um véu. Não vê, gente. Ainda mais que conhecia os olhos, viu que a outra era Não, mas De noite você vai ver aqueles olhos. Ah, não, tinha alguma vela pela família. Eles estavam bêbados também, porque acontecia muito naquelas Ah, é festas. verdade. não. E outra, era 7 dias. Não é que nem o casamento de hoje que, né, no sábado, no domingo, os noivos viajam e acabou. Não, era 7 dias de festa. Tanto é que nós vamos chegar nessa parte aí. Era 7 dias de Parece festa. que ela era bem tímida mesmo. Não. Entendeu agora, Samara? O que aconteceu? Ele trocou. Ele pegou a irmã que era mais velha e colocou no lugar da mais nova. E Jacó não percebeu por todas essas questões, porque, né, ela estava com véu, era escuro, estava embriagada, enfim, todas essas questões aí. O fato é que ele se relacionou sexualmente com ela e no outro dia é que ele foi perceber a troca. Aí ele foi lá, voltou lá. E aí vamos dar continuidade, né? E pela manhã ele viu que era Léia, ele vai lá reivindicar. Mas por que você me enganou? Eu tenho servido por Raquel. E por que me enganaste? Então diz lá, não é assim no nosso lugar. Aqui, a nossa cultura não é assim. Primeiro casa-se a filha mais velha, depois é a mais nova. Aí Jacó faz outra proposta. Aliás, o Labão, ele faz uma proposta. Cumpre essa semana, que era a semana do casamento, e então eu te darei também a outra. Pelo serviço de outros 7 anos. Agora, pessoal, tenta se colocar no lugar de Léia, ou Lia. Ela foi obrigada a uma situação. Uma semana depois, o seu marido ia estar com a irmã dela. Gente, até agora eu não consegui assimilar isso. E vamos lá, olha só. E assim foi feito. Aí Jacó fez assim. E cumpriu a semana dessa, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Quer dizer, ele teve, num período aí de 15 dias, 2 mulheres. Uma, que foi Lia, assim que cumpriu os 7 dias, Labão dá também Raquel, a outra filha, e ele, dentro de um período de 15 dias, 2 mulheres, casamento com 2 mulheres. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou, né, ou consumou o casamento, teve o seu relacionamento sexual, né, também com Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia. Olha só, pessoal, que começa, hein? Amou Raquel mais do que... Porque, na verdade, ele gostava era da Raquel, não era da outra. Aqui, ele está colhendo os frutos lá de trás. Só que, aí é que entra um detalhe importante aqui, pessoal. Olha só como os nossos pecados, os nossos erros, às vezes, não afetam somente a nós. As pessoas que não têm nada a ver com isso. É injustiça? Mas o fato é que Léia entra aqui, né, na história de Jacó como uma vítima. E ela foi amargurada, gente. Nós vamos ver aqui a história dela, ó. Vendo, agora só, Raquel e amou também mais do que Léia e serviu com ela ainda os outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia, né, era aborrecida ou era desprezada, né, não tinha a atenção do seu marido, abriu a sua madre, né, porém Raquel é estéril. Ou seja, Lia, ela gerava filhos e Raquel não. E aí começa a questão aqui de Lia. E concebeu, né, Lia, e teve filho, e chamou o seu nome Ruben. Ruben, que é a junção de 2 palavras hebraicas, né, de Ben, que é filho, e Ruá, que é ver, né? E aí eu acho interessante os nomes que ela coloca, ó, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. E agora vem o detalhe, ó, por isso, agora, me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, que eu era desprezada, e me deu também este, chamou seu nome Simeão, que é a raiz da palavra Shema, ouve.
ouve Israel, Shema Israel, né? E concebeu outra vez e teve outro filho, dizendo, agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos tenho dado. E chamou o seu nome de Levi. Levi significa unir, trazer, união, né? Olha só, esses 3 filhos dela, e depois nós vamos ver os outros mais pra frente, mas esses 3 filhos dela, lembra que eu falei para vocês que o nome, ele tinha muito significado na vida da pessoa? O nome simbolizava o que estava acontecendo com a pessoa naquele momento. E os 3 filhos dela. Olha, é como se... Não, agora eu vou colocar esse nome porque vai significar que o meu marido agora ele vai começar a me ver com outros olhos, vai começar a me amar, vai começar a dar atenção para mim. E a gente viu que não foi isso que aconteceu. Os 3 filhos. E aconteceu outra vez, e teve um filho dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Aí ela muda a estratégia. Essa vez eu vou mudar a estratégia. Eu louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá. Judá, que transliterado, né, para o nosso grego, que é Judá, mas na língua hebraica é Iehudá. Guarda bem esse nome, Iehudá, porque Judá e Diná tem um joguinho de palavra aqui que nós vamos ver mais para frente, tá? E cessou de ter filhos. Olha só, ela louva ao Senhor, coloca o nome dele, porque Judá significa celebração, e aí ela para de ter filhos. E aí entra o vídeo que a Gesiele nos compartilhou. Todos vocês assistiram? Não assistiram, sabe? Do nome, Levi, hoje eu não Gente, tudo tem um significado. O hebraico é muito rico. Depois nós vamos falar das letras, Yehudá com Diná. Perceba que até então, pessoal, isso é muito importante para nós. Enquanto nós estamos buscando a aprovação dos outros, a valorização que vai vir por parte de outras pessoas, nós cometemos o mesmo erro de Diná. Ela achava que o fato dela ter filhos, ela ia chamar a atenção do seu marido para si. Coisa que não aconteceu. Nós vamos ver no decorrer da história. Não aconteceu. Não busque aprovação ou valorização de pessoa, da sociedade, de pai, de mãe, de irmão, do patrão, do pastor. Não busque. Quando ela começou a entender isso, isso eu vou colocar Judá, que vai significar celebração, adoração. Eu vou mudar o foco. O meu foco agora vai ser Deus. Deus, Ele é que vai me valorizar, Ele é que vai me ver com outros olhos, Ele que vai atender a minha necessidade. Porque se eu esperar isso da sociedade, do meu ciclo social, do meu ciclo familiar, enfim, eu não vou encontrar. Diná não encontrou, Leia não encontrou isso. Leia, ela não encontrou isso, ela buscava chamar a atenção de todas as formas do seu marido Jacó, achando que ela ia suprir, né, aquela necessidade, aquela carência que ela necessitava, dando filhos para ele, e não foi assim que aconteceu. Até que ela entendeu que não, eu preciso de Deus. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Ele é o meu consolo, Ele é que vai me ver com essa valorização que eu tanto necessito. E isso para a mulher, pessoal, é muito importante, porque imagina essa cena, se coloque nessa cena. Puxa vida, eu casei com um homem que, toda uma trama, e eu fui obrigado a me casar com ele. Ele deixa nítido, que quem ele ama é a outra, e mesmo assim eu tenho que cumprir o meu papel de mulher para com ele. Imagine essa mulher se relacionando sexualmente com esse homem. Era simplesmente um ato mecânico. Olha, eu estou aqui como geradora de filhos. Geradora de filhos. Mais nada. Eu não tenho a atenção, o carisma, a simpatia,
Não tem. O amor dele, não tem. Beleza, pessoal? Algum comentário, Gisele? Achei triste. Você achou triste, né, Sandra? Não foi só você, não. Mas agora nós vamos falar... Oi? Uma coisa que eu observo aí nessa história toda aí é que nos dias de hoje não é diferente, né? Tem muita mulher para segurar o seu relacionamento, ela acaba tendo um filho da pessoa para tentar segurar o seu relacionamento, né? E do outro lado, às vezes nós fazemos alguma coisa para agradar isso, aquilo, enaltecer isso, aquilo, e a gente vê que as coisas não acontecem, aí vem a frustração, né? Agora isso aí a gente aprende que, tipo ali, tudo que nós fizermos que seja para louvar a Deus, o retorno com certeza é garantido, né? Claro, a aplicação pessoal do que nós estamos estudando é exatamente isso. Não busque a aprovação da sociedade, da família, enfim, de quem você acha. Porque não virá, porque nós estamos falando, pessoal, de pessoas, seres humanos que são falhos. E nós estamos dentro de um contexto onde impera quem? O pecado, a corrupção. Lembra que nós falamos da concupiscência, que é o corromper aquilo que é correto? Né? Nós estamos falando nesse contexto. A inversão de valores. Amam-se as coisas e desprezam as pessoas. Quando na verdade deveriam amar as pessoas e ter as coisas como algo supérfluo, como algo que vem a agregar, mais nada além disso. Mas é o contrário. Nós damos um super valor a uma Ferrari que vai desmanchar com o tempo e desprezamos uma pessoa que tem sentimento, que tem emoções, que tem uma inteligência, que é carente de amor, é carente de afeto, é carente de um abraço, enfim. É essa questão aqui. É essa questão. A aplicação disso, na verdade, é essa. E Leia, coitada, ela estava nesse contexto. Puxa vida, eu preciso atrair a atenção do meu marido, porque eu vou viver essa situação até quando? Eu vou ser simplesmente uma reprodutora de filhos. Eu quero a atenção dele, eu quero ser amada, eu quero ser, né, eu quero ter um relacionamento com meu marido de marido e mulher. Ele deixa claro que ele ama a outra, mas eu tenho que cumprir meu papel e, enfim, é a cultura e tem que ser assim. A aplicação pessoal, na verdade, é essa. Não busque a aprovação, a valorização de terceiros, da sociedade, da família, de quem for. Busque em Deus, porque Ele é fiel. Nós vamos ver isso em Diná. Lá em Diná nós vamos ter mais algumas informações a respeito disso. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel o quê? Olha só o trama dessa família. Inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E aí Raquel comete o mesmo erro de Sara. Lá em Gênesis 16:2, Sara com Agar. E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, se relacione com ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, olha só, assim, receba filhos por ela. Olha como é estranho a gente entender isso, né? Uma pessoa que era escrava, que era serva, ia gerar filho, mas o filho seria de quem? Da Raquel. É estranho, né, Gabriela? Mas, enfim, era a cultura da época, né? Hoje não faria assim a mesma coisa, não tipo assim, você analisar no outro aspecto, hoje as pessoas nós, tramam as coisas articulando para a gente chegar até um determinado ponto ou um determinado objetivo. As pessoas tramam uma coisa que na verdade pensam-se que vai dar certo
e aí dá tudo errado, né? Hoje não é diferente, né? As pessoas também tramam, articulam todas essas coisas por trás dos bastidores para tentar chegar no objetivo e muitas vezes passa por cima das pessoas, sai arrebentando tudo, não está nem com sentimento e tal, ele quer realmente, né, fazer o seu prazer, né? E acaba, né, acontecendo em nada, né? Acaba dando-se em nada, né? Usa-se meios escusos, né, para se alcançar algum objetivo e que vai acarretar consequências seríssimas mais para frente, né? A verdade é essa. É o pragmatismo que nós falamos, né? O fim justifica os meios. Quais os meios eu vou utilizar? Não importa, desde que alcance o meu objetivo, né? E assim deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e ele se relacionou com ela, e Bila deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, olha só a questão aqui, ó. Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome de Dan. Aí, ó, e Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, teve um outro filho com Jacó. Olha só a expressão que Raquel usa. Com lutas de Deus tenho lutado, com minha irmã, e também venci. Olha só como que era uma trama, uma guerra, nós vamos ver isso aqui mais, ó. E venci, né? E venci e chamou seu nome Naftali. Agora olha só, Leia. Lembra que Leia, ela teve Judá e parou de ter filho. E vendo Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, e deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, olha só, vem uma turba. Outras traduções, como é que está escrito aí? A NVI. Tropa? Sim, porque era um sentimento de guerra. Porque a palavra turba, que a raiz dela é revidar, invadir, dominar, atacar. Também vem da raiz de afortunado, de boa sorte. Ela via isso como uma guerra. Era uma guerra. Esse nome, vem uma turba e chamou o nome de Gade. Agora, pessoal, olha só, Gade, vamos lá em Gênesis 49, verso 15. Lembra que eu falei que estava relacionada, as bênçãos estavam relacionadas ao caráter, que ele julgava, né? 49, 15. Deixa eu ver se é 49, 15. Mas aí deu outra serva para ele. A mulher dela viu os pés dela de filhos. Eu também dá uma serva para ele. Olha só, quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a cometerá por fim. Ou seja, oi? 19. 49, 19. 49, 19. Gênesis 49, 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Ou seja, ele sempre vai estar revidando, porque o nome dele, que a própria mãe coloca, é esse. Ele vai revidar. Revidamos, né? Leia. Gade é o nome. Oi? Gade é o nome do menino. O nome do menino. Que significa revidar. Revidar. Revidar, invadir, dominar, atacar, tropa. Tá bom? Gade. O 12, né? De Lia, né? De Lia. Da serva de Lia. Zilpa. De Zilpa. Isso. É o filho de Lia. Depois de Zilpa, serva de Leia, o segundo Jacó, depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então, disse Leia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. Olha só. Leia aqui, ela está dizendo, olha, agora as mulheres ali da região, da sociedade, vão me ver como bem-aventurada.
e coloca o nome do menino de Azer. Agora entra uma questão aqui, pessoal, a partir do verso 14. Ó. E foi Rúben nos dias da cega de trigo e achou mandrágoras. Quem pesquisou o que é mandrágoras? A Gisiela. Quem pesquisou a lei da Gisiela e mandrágoras? Eu achei que... Mandrágoras, né? No campo, e trouxe as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: e já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Olha só, Rubens ele vai colher o trigo e ele acha mandrágoras. Por que faz questão de frisar isso aqui? Porque era uma erva muito rara naquela época. Erva que acreditava as mulheres camponesas da Mesopotâmia, acreditavam que essa erva ela tinha poder afrodisíaco e de fertilidade. E era raríssimo. Quem achava isso achava ouro. Tanto é que Raquel trocou. Porque naquele tempo, pessoal, não era assim, eu tinha 4 mulheres, eu não, Jacó, né? Ele tinha 4 mulheres e morava as 4 mulheres na mesma casa. Não era assim. Cada uma tinha sua casa, cada dia, por período de dias, não sei como que funcionava bem isso, mas ele ia lá e se relacionava com uma. Não era aquele bacanal, aquela suruba toda, não. É coisa séria, coisa certa. A cultura era dessa forma. Embora, pessoal, não é porque está na Bíblia, nem tudo que a Bíblia nos narra, ela endossa. Lembra que nós estamos tratando, Deus está tratando com o povo, lembra que os 11 primeiros versos ele tratou com a humanidade de uma forma inteira. Agora ele está o quê? Adequando. Ele chama Abraão, ele podia falar para Abraão, fica aí em Ur dos Caldeus mesmo que eu vou fazer de você uma grande nação. Ele podia dizer isso, não podia? Só que ele falou, sai e agora eu vou começar a me revelar a você e agora eu vou começar a mostrar qual é o propósito que eu quero de você e de toda a sua descendência. E agora Deus está corrigindo. Nós vamos ver mais para frente que Deus ele corrige essa questão. Isso vai muito tempo mesmo. Davi, Salomão, os reis. Mas Deus nunca aprovou esse tipo que é a poligamia. Deus nunca aprovou esse tipo de coisa. Nem tudo que está narrando na Bíblia, a Bíblia está endossando. Está aqui para nós vermos que isso não funciona, não dá certo. Beleza, pessoal? Então, acha as mandrágoras, planta raríssima que tinha poder de fertilidade e de afrodisíaco. E a Raquel, quando vê aquilo, ela cresce os olhos. Fala, hoje seria o dia dele se relacionar comigo, mas então eu troco, você me dá as mandrágoras e fica com você. E Leia mais que depressa aceita, né, lá? Vindo lá, no 16, vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu, Leia já sai ao encontro dele. Já vai de encontro dele e diz, a mim entrarás, ou seja, você vai se relacionar comigo hoje, né? Porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve o seu 5º filho. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó o seu 6º filho, e disse Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva, dessa vez morará o meu marido comigo. Olha só, pessoal, ela sempre tinha esperança de um dia conquistar o amor de Jacó. Todos os filhos dela, tirando Judá e Diná, que nós vamos ver aqui agora, né? Ele vai morar comigo, agora dessa vez ele vai morar comigo, né? Coitado. Porque ele tem dado 6 filhos e chamou o seu nome Zebulão. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Diná significa julgada. Foi feito justiça.
Agora, o interessante do nome Diná, perceba que os dois nomes que Leia não atribui alguma coisa para atrair a atenção de Jacó, é de Judá e de Diná. As palavras hebraicas para o nome de Diná e para o nome de Judá, que é Yehudá, é as mesmas praticamente, que é o Dalet, o Yud, o Nun, que é o N, e o Rei. Lembra que nós falamos da letra Rei? O Dalet, ele significa o seguinte: necessitada, solidão. E o Dalet tem tanto no nome de Diná, como no nome de Judá. O Yud, lembra que nós falamos do Yud? Que o Yud ele significa completude, eu estou completa, no nome de Judá e no nome de Diná. Tem as mesmas letras, que é o I. O Yud, ele é um flexivo verbal. É ele que dá complemento, ele que dá forma, elemento para a formação das frases, das palavras no hebraico, certo? Aí nós temos o Nun também. O Nun, ele é uma referência à liberdade, à vida completa. Ele representa também o jubileu. Jubileu significa 50 anos, onde o povo, todo escravo, ele era livre, ele tinha tudo aquilo que ele devia era pago, ele era ressarcido, ele tinha liberdade de viver a sua vida. É a letra N, o Nun. E também o rei. Lembra que nós falamos do rei, que Deus muda tanto no nome de Abraão, como no nome de Sara. Sara, Deus troca a letra Iod pelo rei. Iod era completude, completa. Sara era completa? Não. Então a letra rei significa o quê? Dependência de Deus. Entendeu agora? E os únicos nomes que tem dos filhos de Leia é Diná e Judá. Beleza, pessoal? Entendido, Samara? Captou, Gabriela? É meio complicado, mas a gente vai devagarinho, né? Beleza, pessoal? E o nome de Judá é a mesma coisa. Ele é formado pela letra Yud, e pela letra Rei. Tem dois Rei, que é o H, né? E Yehudá. Tem um H no Ru e o do Dá no final. E o Diná também. É o Diná e no final tem um H, que é a letra Rei. Né? É o Yud, o Rei, tem o Dalet e o Rei novamente no nome de Judá. Beleza? Diná significa julgada, né? Foi feita justiça, né? E lembrou-se Deus de Raquel e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Olha só, no de José, ela já pôs o futuro do outro, o nome do futuro do próximo filho, né? Era muito forte essa questão de nome, pessoal. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia sempre na cultura hebraica. Porque aí a gente vai, mas por que Diná? Por que José? Por quê? Tudo tem um significado. É aquilo que eu falei para vocês. No abecedário hebraico, né? Sempre é uma porta que abre outra porta, que abre outra porta, e vai se abrindo portas, e aquilo vai esclarecendo as questões que a gente está estudando, entendeu? E aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao lugar da minha terra. Dá-me, olha só, olha que interessante isso, dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido. Tudo que Jacó pertencia, na verdade, era de Labão. Chegou o momento agora de acerto de conta. Labão, olha, tudo que eu te devia está pago. Agora eu preciso voltar para a minha terra, preciso voltar para a casa dos meus pais, dar o que é meu. E o que era dele aqui? As mulheres e os filhos. As mulheres e os filhos somente. Porque até agora ele tinha trabalhado em função das mulheres e dos filhos. Até agora. Dá-me os meus filhos e minhas mulheres, pelas quais tenho te servido, e ir-me-ei
pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Aí Labão faz uma proposta para ele. Então lhe disse Labão, se agora te tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Por quê? Porque Labão era bonzinho, era generoso e tudo mais? Não. Porque ele viu que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. Tenho experimentado, ou tenho visto, ou tenho percebido, que o Senhor me abençoou por amor de... Lembrando, pessoal, que Jacó ele está em Padã Arã. Era uma cultura pagã. Mais para frente nós vamos ver que quando Raquel vai embora, ela leva com ela também os ídolos do pai dela. Nos próximos capítulos nós já vamos estudar isso. É uma cultura pagã. E disse-me mais, determina-me o teu salário e te darei. Agora chegou a hora de Jacó se impor, Até então, ele estava pagando o preço das mulheres, dos filhos, enfim, trabalhando para o sogro. Então disse, tu sabes que tenho te servido, e como passou e como prosperou o teu gado comigo. Porque porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Agora chegou o momento, Labão, agora chegou o momento de eu trabalhar pela minha família. E disse ele, que te darei então? E aí disse Jacó, nada me darás. Eu não quero nada do que é seu. Deus é fiel na minha vida, olha só. Me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. E se me fizer isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando dele todos os salpicados, os malhados e todos os morenos dentre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto é, será o meu salário. Ele pega, as cabras salpicadas e malhadas serão minhas. E os cordeirinhos moreninhos também serão meus. Esse vai ser o meu. O que nascer, aliás, o que nascer daqui diante vai ser meu agora, tá? Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e ao meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-ão por furto. O que não for salpicado, malhadinho e os cordeirinhos moreninho, se tiver no meio do meu rebanho é porque foi roubado. Eu não quero isso, E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que havia de brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu às mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Entenderam aqui, pessoal? Agora Jacó propôs um salário. Não, eu não quero nada do que é seu. O que nascer, listradinho, salpicadinho e moreninho, de aqui em diante vai ser meu. E aí, pessoal, entra um detalhe importante aqui no verso 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas haviam. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e as pôs à face do rebanho, para os listrados e todos os morenos, entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Ele separou, Agora a questão aqui é a seguinte, pessoal. Isso que Jacó fez é uma simpatia? E aí, Gisele? Eu tinha visto, Emerson, que... Eu sabia que tinha alguma coisa. Não, é uma teoria que eles falaram que tem esses negócios de engenharia genética hoje em dia, que o povo estuda isso. Mas falaram que ele foi percebendo que conforme os animais viam aqueles negócios listrados nessa vara que ele fez,
quando eles iam se reproduzir, a genética meio que mudava, entendeu? Aí sempre que ele via que ele se reproduzia em frente, nascia listrado, malhado. Aí quando não reproduzia em frente aquele negócio, já não nasceu. Exatamente. Mas em questão Foi não de genes, observação. eu acho, de genes, Oi? eu acho que na questão de genes, os listrados são dominantes, não são? Não, o que a Gisele colocou está corretíssimo. Havia essa não é cultura, como é que é? Superstição. Lógico que eles não sabiam que isso fazia parte de alguma coisa genética, tal, engenharia genética. Nós estamos falando de um livro de 4.000 anos, pessoal. Uma cultura de 4.000 anos atrás. Então, eles tinham essa superstição. Jacó descascou a vara e colocou aonde? Lá no bebedouro. Aquela vara refletia ali dentro do bebedouro. No que as cabras e as cordeiras vinham no cio, elas olhavam para aquilo e se copulavam, né? E davam os filhotinhos do jeito que Jacó Também foi fé, né, de Jacó, né? Não, mas no próximo estudo a gente vai ver que Deus aprovou isso. Deus deu essa inteligência da engenharia genética para Jacó lá 4.000 anos atrás. E é engraçado, né, Marcinho, que eu vi também que é tudo especulação, mas assim, eles falam que o do Jacó foi tudo forte, né? Enquanto que o de Labão foi tudo fraco. Aí fala assim que quando ele via que era forte, possivelmente ele colocava a vara lá. Quando ele via que era 2 fraquinhos que ia reproduzir, ele tirava. Acho que esse é o máximo, né? É isso aí mesmo, Gisele. Tá nos próximos versos aqui, essa questão aí. Jacó, ele não era bobo, ele conhecia. Lógico que ele não sabia com esse termo, né? Engenharia genética. Ele não sabia com esse termo, ele conhecia. Olha, se eu fizer isso, vai nascer do jeito que eu quero. Mas eu quero como? Um bezerrinho, um cordeirinho, um cabritinho fraquinho? Não. Hora que vem um bodão forte e uma cabra também forte, eu vou pôr a vara lá. Hora que vem os fraquinhos, eu não... Esse Jacó não tem jeito não, gente. Esse Jacó não tem jeito com ele não. Mas é exatamente isso. Então não era simpatia, né? Era essa questão. Lógico que eles não sabiam que isso fazia parte da engenharia genética, mas eles tinham isso como superstição. Era uma cultura lá da época dele. Da mesma forma que da mandrágora. Serviu de alguma coisa para Raquel, a mandrágora? Não serviu de nada. Essa mandrágora, ela é tão interessante isso aqui, que os árabes, lá no Oriente, os árabes têm ela como a maçã do diabo. É chamada de maçã do diabo. Você acredita nisso? Porque diz que quando come aquele negócio, sobe bastante. O negócio é fogo, né? Olha só, e não serviu de nada para Raquel, né? Aí vem a questão, então a questão que a Gisele colocou para nós. Então separou Jacó os cordeiros e a pôs face ao rebanho, de modo entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas, né, diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraquecia o rebanho, ele não punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão, ou Jacó, né? Jacó prosperou em grande maneira e teve muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Samara, tranquilo? Gabriela, deu para compreender, Gabriela? A gente, né? Eu fiz um resumo para ela. Você fez um resumo? Se tiver de dúvida, fica à vontade, viu, Gabriela? Tá? Mas, pessoal, é isso. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos com isso? Que todos os nossos atos têm uma consequência. E, às vezes, as consequências, ela é distribuída para a família toda. Leia não tinha nada a ver com isso, mas por causa do erro de Jacó lá atrás, ela também paga um preço. Ora, mas onde está a justiça de Deus? É aí que está, né? Deus quer mostrar para nós que os nossos erros trazem consequências sérias. Não só para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Leia sofreu demais. Não adiantou nada Leia tentar atrair a atenção do seu marido com filhos. Não adiantou.
Enquanto ela não percebeu que, olha, a aprovação, a valorização, o consolo, né, o respeito que eu tanto preciso, ele vem de Deus e não dos homens, e não da sociedade, e não dos pais, mãe, irmãos, patrão, encarregado, enfim, pastor. Não, ele vem de Deus. Que nós possamos aprender com Leia. Essa lição de Leia sirva para nós. Não busque aprovação de pessoas lá fora, da sociedade, mas em Deus. Que Deus seja o nosso conforto, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus, ele quer se relacionar conosco, pessoal. Nós vimos isso ao longo do nosso estudo. Sempre foi a vontade de Deus se relacionar com a sua criatura. E o modo de relacionar com Deus é como? É através da oração. A oração é um diálogo. Pai, olha, eu estou passando por isso. Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti, eu estou passando por isso. Olha a minha dificuldade, olha a injustiça, olha como eu tenho sido tratada. Você é o meu juiz, você é o meu advogado, você é o meu médico, você é a pessoa que me ampara. É esse o diálogo que nós temos que ter com Deus. E isso nós encontramos aonde, pessoal? Na nossa essência. Lembra que eu falei para vocês que Deus, ele não criou um robô. Deus, ele criou um ser. E aí entra as 4 estruturas que eu falei para vocês. Um ser que é bio, ele tem uma vida, é uma alma vivente, o bio. O ser psíquico, nós somos munidos de uma faculdade mental, sentimentos, vontade e desejo. O ser social, nós temos a carência de viver com a sociedade, né? Esse agrupamento de pessoas. Você pode ter de tudo lá na floresta, de tudo, casa, enfim, tudo. Mas se não tiver uma pessoa para você conversar, para você se relacionar, você cai fora, você vem embora, você não consegue sobreviver. Porque nós temos essa carência do toque, do afeto, de sermos amados, de amar, nós temos essa carência. E do ser espiritual, biopsíquico, social e espiritual. O que é o espiritual? O nosso espírito, a nossa alma, ela anseia em relacionar com o nosso Criador. Da mesma forma, nós temos essa carência. Gente, não importa se você é um ateu, se você é teísta, se você é um dualista, um panteísta, um animalista, enfim, não importa. O fato é que você crê em algo e você tem essa necessidade. Mas uma vez eu li que quando a gente crê em alguma coisa, a gente vive 30% melhor que quem não crê em nada. Como é que é? Você crê em alguma Quando a coisa? gente, por exemplo, assim, eu tô desesperada, aí eu vou e eu oro. Aí pessoas que creem em alguma coisa, sabe isso na revista, elas vivem 30% melhor que quem não crê em nada. Eles não têm onde recorrer. Porque não tem um socorro, um refúgio. Na verdade, você coloca assim, ela entra com um chamado a lei da atração. Né? Tudo aquilo que você deseja tanto é o que atrai. Vamos falar até a questão do medo. Eu tenho medo de um acidente de carro. E ela fica bitolada naquilo. Então, é chamada a lei da atração. Então, você fica tão preocupado com aquilo que você acaba acontecendo. Ou não, eu preciso de algo, eu estou necessitado. Então, você tem a fé em Deus, ou você busca algo em Deus, ou em qualquer tipo de crença que alguém tenha, e ela acaba chegando no ponto de receber algo. O que aconteceu com o Jó, né? Ele mesmo fala que eu mais temia e aconteceu. A lei da atração. Sim, faz sentido, né? Não sei se o número seja esse 30%. Eu não colocaria dessa forma, não sei. Mas se a revista chegou a essa conclusão, ela deve ter estudo para ter como base, né? Parâmetro para isso. O que eu quero colocar é o seguinte, na questão espiritual. Tanto importa ser ateu, enfim, tudo que eu citei aqui, um dualista, um panteísta, enfim. O fato é que você crê em alguma coisa, né, nos casos do ateu, ele não crê na fé, mas em algo que transcende. Mesmo, né?
Ele transcende a a essência dele. ele vai chamar isso de força positiva, ou força negativa, ou o cosmo conspira ao meu favor, enfim, ele tem uma explicação, mas que na verdade nós chamamos de fé, né? Que essa fé, quando se traz ela para a religião, na verdade você só está colocando ela de uma forma no coletivo, porque a religião ela simplesmente religa. Tanto faz ser cristão, o judaísmo, o islamismo, a religião espírita, enfim, você só vai formalizar isso de uma forma coletiva. E aí entra a instituição. O que é a instituição? É um meio de captar pessoas e controlá-las. A questão que eu quero chegar é a seguinte: todos nós, esse ser espiritual, nós ansiamos, o nosso espírito, ele anseia em relacionar com Deus, e Deus está pronto a nos ouvir, seja ele qual for o nosso problema. Ele quer se relacionar conosco, mas nós precisamos dar lugar, entender. Bom, o meu espírito, né? Você vai, essa sede que você tem de buscar conhecimento, de buscar conhecer a esse Deus que cada dia ele se revela mais e mais para nós, já é um fato de que Deus está conectado. Nós estamos conectados com Deus e Deus está se revelando a nós. Beleza, pessoal? E essa questão do se relacionar, né, que às vezes fala assim, o nosso relacionamento com Deus ele é um diálogo. E de fato é. Né? Porque aí às vezes a gente pensa assim, tá, mas eu falo e aonde que entra a fala de Deus? Porque de fato é um diálogo. Aí a gente precisa entender que se somos templos do Espírito Santo, a partir do momento que eu creio em Jesus, que eu aceito a obra de Cristo na cruz, feita para me salvar, eu recebo isso na minha vida, a Bíblia vai dizer que aqueles que creem em Jesus, é-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus, essa adoção. Porque a partir de então nós somos criaturas, todos nós, independente da fé que professamos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Agora, a questão da adoção, de sermos recebidos por Deus como filho, aí precisa de uma atitude que é aceitar a Cristo, receber o sacrifício de Cristo na cruz. E aí nós somos filhos de Deus. A partir desse momento, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos Deus, né, o seu Espírito Santo habitando em nós. Então, como que funciona esse diálogo? Porque eu já tive pessoas que me perguntou e eu em um determinado momento da minha vida, eu também pensava dessa forma. Porque se é um diálogo, o diálogo é eu estou aqui conversando com o Pablo, eu falo, ele fala, e a gente tem isso, a gente fala, não, com Deus é um diálogo, e de fato é, mas como que Deus, a gente ouve a voz de Deus? A gente ouve a voz de Deus, ela é comunicada no quê? Na nossa esfera da alma, no ser psicossocial. A voz interior, vamos assim, falar de uma maneira mais clara, mais fácil de compreensão, sabe, a voz interior é o Espírito Santo de Deus. Então não é que nós vamos, pode ser que em um determinado momento você ouça de fato a voz como eu estou aqui falando com você, a gente não exclui essa possibilidade, mas a forma de Deus se comunicar conosco é o nosso espírito, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Então, o nosso espírito comunica com o Espírito Santo de Deus e comunica com Deus. Então, aonde a gente vai ouvir isso? É na nossa alma. Não vou ouvir audivelmente como vocês estão me ouvindo. É na alma. É aquele negócio que de repente vai te dar um estalo. A gente fala assim, baixou o download. É aquele momento, tipo assim, que você fala e Deus comunica conosco de diversas formas. Eu até contei, eu acho que... Engraçado é que a gente sente, né? Sim, a gente de consegue fato. sentir. É um negócio assim, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas eu nunca tive, mas eu já ouvi as pessoas dizerem a questão de você ser arrebatado em espírito. E aí você está em um determinado momento e fala assim, olha, e eu me comunicava com Deus, mas tipo assim, a pessoa não falava e não ouvia, é um negócio de mente, é um negócio muito louco, porque a gente tem que entender que nós somos essas três dimensões.
Eu não posso pensar só da forma natural, dessa forma física, porque eu sou além disso. Além desse corpo físico. É para além disso. É o natural e o sobrenatural. Então a gente precisa entender isso. Então, de fato a gente sente. E tipo assim, sente tão forte que parece que de fato a gente está ouvindo. Deus falar assim, como eu estou falando com vocês. Então, quando fala-se do diálogo, é essa questão. Por isso que falo que quando a gente... Jesus ele vai ensinar isso, né? Você quer orar, você quer ter um relacionamento com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore a Deus secreto. Você tirar esse momento de você falar, não, agora eu vou me dedicar a Deus, agora eu vou contemplar a Cristo através desse meu momento de adoração. Então, quando você faz isso, o ideal é que você fale sim, mas o ideal é que você se silencie também. Você fale, é aquela questão do falar e o ouvir. Porque tem hora que a gente está tão na correria do dia a dia que a gente dobra o joelho e fala, amém. E sai. Então, tipo assim, esse momento de você se esvaziar de fato, sabe? E de você silenciar, porque é certeza, gente, é garantido que você vai ter essa comunicação, né, de Deus dentro de você. É aquele negócio que fala na nossa esfera da alma mesmo. Fala e igual o irmão André falando, citando, Deus vem dar uma resposta agora. Essa madrugada orando, me veio, falou comigo, sabe? E hoje cedo eu falei, meu Deus, será que é mesmo? Me dá confirmação. A irmã André falando agora sobre falar dentro da gente, assim, já foi uma resposta, porque a gente pede. Muitas das vezes a gente fica meio duvidoso, mas será mesmo, meu Deus? E a gente deve, não sei se é correto ou não, mas eu tenho esse hábito, falando, meu Deus, se for, confirme, dá uma direção, e é onde que ele vai falar, através das pessoas, através da natureza, através de vários métodos Deus usa para falar com a gente. A questão da gente estar atento mesmo, sensível, né? Para ouvir, mesmo sem escutar, né? É aquilo que eu já contei isso para vocês aqui, a situação da usina lá, né? Aquele perrengue, sem material para nós trabalharmos, e eu ali... Aí eu peguei e fui almoçar lá numa represinha que tinha lá. E eu tão angustiado, mas sabe aquela angústia de cortar o coração mesmo? E de repente passou aquela patinha do mato, aquela patinha, aquele monte de patinha atrás. Aí do nada, eu cuido dos patos, eu cuido deles e não vou cuidar de você. É muito gostoso. Gente, aquilo, eu falei, meu Deus, e os patinhos iam lá, brincavam e tal, e então... Aquilo foi como se jogasse um bálsamo no meu coração, sabe, de arrancar a tristezinha. Eu falei, puxa vida, olha, Deus usou a natureza, é aquilo que a André falou, Deus usou a natureza e nós temos que estar perceptivos a esses detalhes. É aquilo que a André falou, pode acontecer de, olha, eis que vos digo, olha, sim, claro, ninguém descarta essa possibilidade, mas a gente está atento aos detalhes do que está acontecendo no seu dia a dia. Está angustiado? Vai lá, ora, conversa com Deus, e Deus ele vai mandar, você vai, é perceptível isso, a angústia vai ser retirada, você vai cair em lágrimas, você vai sentir uma alegria invadindo o seu coração. É isso, pessoal, é o que eu quero trazer aqui de Leia. Não busque aprovação, não busque solução. Eu vou fazer isso, que nem Leia, eu vou dar, quanto mais filho eu vou dar para ele, quem sabe ele vai me amar. E não adiantou de nada. Até que ela percebeu que ela precisava buscar onde? Em Deus. Em Deus. Aí Deus, né, trouxe o que ela tanto é que ela coloca os nomes dos filhos dele, ó. Fui livre, fui liberta, a letra rei, né? Eu me rendo ao Senhor, eu busco no Senhor. Pois não. Voltando do texto aí, não sei se é correto ou não, mas uma dúvida. Raquel, ela articulou tudo para chegar a sua, ou até Leia mesmo, né? Ela teve os seus filhos e tal, reivindicando o direito dela. Aí, no final agora, Jacó vai lá com a sua varinha mágica lá, listradinha, e põe os rebanhos lá, porque ele achava que daria certo e dava certo. Aí me faz lembrar
também da história de Eudes, quando o povo era escravo do Egito, daí Eudes levanta, né, lá para tirar o povo do Egito. Aí ele vai até Eli, né, que ele entra pede para os guardas lá entrar lá no santuário, lá no lugar que ele estava lá. E a Bíblia fala que ele era canhoto, né? A Bíblia não, a história fala que ele era canhoto, e quando ele entra lá dentro, que os guardas liberam ele, que ele vai reivindicar a liberdade do povo que estava oprimido lá, né? Estava vendo a opressão, e quando ele entra lá, que está só os dois, que ele vai cumprimentar, ele puxa a faca com a mão esquerda, que ela é esquerda, e acerta o rei na barriga. O Eglon, né? Rei Eglon. E aí ele sai de dentro, e aí tipo assim, você guarda tudo certo, tá tudo resolvido, vai embora, e o guarda tá lá esperando. E nada do homem lá, quer dizer, e aí passa sei lá quanto tempo lá, vamos lá ver o que aconteceu, chega lá, o homem tá morto. Essa articulação é uma coisa que a gente vê que nós fazemos isso aí. É uma permissão, é algo que a Bíblia, a gente tem que ter essa liberdade, ou essa ousadia, porque como falou que o homem é um ser psíquico, então, tipo assim, você acha que você tem o direito de articular ali as coisas. Sabe, não, você tocou no... É interessante isso, Deus nos dá inteligência. Esse mesmo caso aconteceu com Sisera. Quem foi a mulher? Jael e Débora. Débora era juíza e Jael, Sisera se esconderam ali da turma, correndo e tal. Ele entra na tenda de Jael. E Jael ali começa a conversar com ele, tem uma narrativa ali. Aí ele para descansar. O que ela pega e faz? Sisera era o general do exército inimigo. O que ela pega e faz? Ela pega uma lança e crava na cabeça dele. Ou seja, ela aproveitou a oportunidade de um inimigo do povo de Israel e ela foi exaltada por isso. Gente, são estratégias que Deus coloca. Não quer dizer, mas peraí, ela agiu traiçoeiramente. Esse jovem juiz aí que matou o rei Eglon também agiu de má fé. Jacó agiu de má fé. São estratégias que Deus estava dando para eles. Gideão, Sansão vai lá no Filisteu e começa a fazer um monte de enigma para isso ele ganhar tempo. São estratégias, pessoal. Que eu falei, nós somos um ser. O que é o psíquico nosso? É a nossa faculdade mental, nosso sentimento, inteligência, emoção, vontade, está tudo nisso aí. É errado ou não? Gente, são estratégias que Deus nos dá para alcançar um bem maior. Eles eram inimigos, Deus dá essa inteligência para eles vão lá e, enfim, põe fim àquilo lá. Agora, o que eu não posso é usar a minha inteligência para ganância, para aquilo que é incorreto, para lesar as pessoas, enfim, com um propósito diferente. Porque se você analisar, é tudo pela a sequência completa, né, do processo, é tudo para o reino. Né, não é de benefício próprio, né? Eu ando com o Emerson todo dia. Só que eu vou fazer, mas ele já é diretor da empresa e eu estou abaixo, mas se eu der um jeitinho, eu consigo tirar ele. Aí eu vou para o lugar dele. Esse detalhe, dá para fazer? Eu consigo manipular, né, a situação para que eu esteja acima dele depois. É o verdadeiro puxar o tapete. O detalhe é em prol de quê? Né? Para o reino. Tanto é que todos esses períodos eles foram períodos de guerra. E, tudo se resolve aonde? É na espada. Então, todas as estratégias que foi surgindo era para isso, né? Para guerrear e vencer as batalhas em prol do povo e para o reino de Deus. Isso é tão interessante, essa questão de estratégia. Saul cometeu uma loucura. Saul achando que o fato do povo estar em jejum numa guerra, ele venceria a guerra. Gente, soldado tem que comer. Soldado luta, ele gasta energia. Como é que um rei pega, não, vamos usar uma estratégia aqui. Vamos ficar todo mundo em jejum. Diz que o soldado passava assim nos bosques e pisava nos favos de mel.
e ninguém podia comer. Eles mortos de fome, gente. Você entende essa questão? Gente, uma coisa é Deus te dar uma estratégia para você vencer, uma estratégia para você ser vitorioso. Outra coisa é você tramar umas loucuras achando que isso é uma estratégia que vai te ajudar. Tanto é que Jonatas, o próprio filho dele, passa e pega um pedaço de mel, como que ele não sabia do juramento, que ele chega depois, ele passa, pega um favo de mel e come, aí é relatado a Saul, não, vão ter que matar Jonatas, mas ele é seu filho, e outra, não tem nada a ver, gente, nós estamos com fome, nós estamos guerreando há tantos dias, vamos ficar... Não, porque se ficar em jejum, Deus vai nos dar a guerra. Ô, gente, estratégia maluca, né? Estratégia maluca. Que nem Léia achando que quanto mais filha ela desse pra ela ia conquistar o amor do marido dela. E não foi assim que aconteceu. Que nem de Léia. Vamos colocar assim, que ela tem o bloqueio de aceitação, né? Então ela precisa de aceitação. Então quanto mais eu fizer por Jacó, quanto mais filhos eu der, mais ele vai me aprovar. Então quanto mais eu fizer pro meu pai tudo que ele tem de ficar ali, ou pro meu patrão, pro meu amigo, as pessoas vão me ver, vão começar a me aceitar. Tá errado. Na verdade, o primeiro que você tem que entender é que você já é aprovado, é por Deus. Então o resto, cara, não interessa. Não interessa o que o Emerson pensa de mim, o que o Pablo pensa de mim. Isso não é ser arrogante. É você entender que independente do que eles pensam de mim, Deus já me aprovou. Então, eu tenho que cumprir meus propósitos de vida, meu chamado. Com que eu trabalho, eu tenho que executar da melhor forma possível. Eu não dependo da opinião do meu patrão. Eu tenho que cumprir certinho. Fazer o que é estabelecido para que eu faça, sem correr nenhum risco. Eu faço isso da melhor forma possível, não dependo do que o meu patrão vai olhar, o que meu vizinho vai falar de mim. Eu vou lá, tô na praça, eu quero tirar uma foto com a família. Isso aconteceu comigo, tá? Tirar foto com a galera e tal. Mas o que vão falar? Meu, eu tô nem aí o que falam, mas não me interessa. Se a pessoa vai passar, dando risada que eu tô agachado, agarrado com o cachorro, levantando ele. Não interessa. Então, vou colocar ela, precisa da aprovação de alguém, então ela faz de tudo para que ele aprove ela. E realmente ela não precisaria disso, né? Nem um pouco, porque Deus já tinha aprovado ela e pronto. E ela acaba não vivendo, né? Não vive, né? Por causa da dependência da aprovação. Gente, imagina você viver em função dos que os outros vão achar de você. Você não tem uma vida saudável, uma vida tranquila. Nossa, eu preciso... Nossa, o que é a moda? A moda está ditando o que agora? Então eu tenho que andar conforme a moda. Qual que é o boom do momento aí? Aí você se julga livre, porque você está sempre no fluxo, mas na verdade você está refém do fluxo. Porque se eu não tiver, eu vou ser o careta, o quadrado, excluído, apontado. Aquela filha da Glória Pires, como é que ela chama? Cléo Pires. Eu vi uma entrevista daquela menina e eu achei interessante o que ela falou. Você viu que ela tá mais gordinha. Não sei se vocês assistiram essa entrevista. Agora ela emagreceu. Emagreceu de novo? Então ela... Não cumpriu o que falou. O que ela falou, pessoal? Num programa, numa entrevista, ela disse que enquanto ela vivia em função da moda, ela não vivia. Ela não podia comer isso, uma lasanha, isso, aquilo, porque cada grama que ela ganhava, ela perdia do outro lado. E ela vivia em função da moda, até o dia que ela pegou e falou, não, peraí, tem coisa errada. Ela dizendo, né, que engordou 20 quilos e se achava tranquila, beleza, tal, não afetou nada a autoestima dela e ela se colocou de uma forma livre, porque ela conseguiu se libertar daquela situação que a moda escraviza. Eu falei, puxa vida, pena que tem pessoas que vivem a vida inteira e não conseguem, porque vive em função de agradar um sistema, uma instituição e tal, e não consegue viver. É o julgar-se a si mesmo, né? Uma vez que você olha para dentro de si, você julga que o seu propósito é um propósito correto, que ele vai beneficiar outras pessoas, então eu já não preciso de aprovação de outras pessoas, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então, quer dizer, ele ia viver em função daqueles que não gostavam do que ele fazia. Exatamente. Então, uma vez que você julgou a si mesmo, você analisou o seu propósito, não, é legal, o meu propósito é sincero, porque tem muita gente que faz e fala, não, eu vou fazer mesmo, não é porque ele acha que é certo. É
Porque ele é rebelde, ele quer afrontar, ele quer causar, ele quer chamar atenção. Mas se ele parar friamente, analisar o propósito dele e ver que é sincero, então, infelizmente, o Gesiel não gostou, o Emerson não gostou, mas eu sei do meu propósito que é sincero. Aquela questão que você falou das consequências, tudo que a gente faz tem consequência no futuro. De fato, a gente tem, Deus nos perdoa quando a gente se arrepende, mas a gente colhe as consequências daquilo que aconteceu. Mas uma vez perseverando, como é o caso de Jacó, ele perseverou lá por 7 anos, não existe um prazo, mas a gente perseverando, Deus, ele se volta para nós e nos abençoa, como ele abençoou Jacó. Ele abençoou, ele deu estratégias para ele, depois lá de 14 anos, mas deu. Então você colhe frutos amargos, às vezes, pelos seus erros, seus atos mal pensados, mas se você perseverar e se arrepender verdadeiramente, Deus, ao contrário do homem, é misericordioso sim, para te abençoar no seu futuro. Sempre buscar em Deus, pessoal, sempre buscar em Deus, Ele é a nossa fonte, a qual nós precisamos de tudo. Tudo está em Deus. Não busca aprovação e ser aceitável pela sociedade, agradar a sociedade, o que a sociedade está ditando, eu tenho que viver em função, escravizado por aquilo. Que nem a Cleo, né? Não, eu vivi escravizado, eu não podia comer uma coxinha, gente, eu adoro coxinha. Eu não podia comer uma coxinha porque eu ia ganhar Eu te entendo, claro. 1 grama e... Hã? Eu entendo ela. Ah, eu também, eu adoro pastel. Eu não abro mão de nada por um pastel, viu? Vê lá que é porque eu tô gordo, porque... Enquanto ela, sabe, vivi em função da moda, nossa, a moda tá ditando a regra que eu preciso viver, eu tô sendo escravizado, eu não vivo. Eu acho também que ele não pode viver aos extremos, né? Não, é claro, tem que ponderar tudo. Às vezes você tem que depender de uma coisa para você se dar bem numa outra coisa, aí você tem que ser meio que ponderado, não pode ser nem 8 nem 80, né? Tem pessoas que é aos extremos, né? E você tem que ter esse equilíbrio também, né? E, enfim. Beleza, pessoal? Vamos estudar então do 31. Eu acho que nós podemos avançar até o 33, né? 31 ao 33, tá bom? Beleza? Próximo encontro nosso. Hoje a Giovana não veio para fazer o resumo. Hoje, quando você abre o portão ali, já tem um resumo. A Giovana é a cara, né? Vamos dizer assim. Vamos agradecer, pessoal, pela nossa reunião. Gabriela, muito obrigado pela sua presença. Ficamos muito felizes por você ter vindo, viu? Foi um prazer te conhecer. Tá? Venha mais vezes, tá bom? Oi? Vou ouvir. Ah, que bom. É assim mesmo. É o bonde da Samara, né? Acompanha a Samara que você sai bem. A Samara é uma benção aí, viu? Samara, Gesiel, Sabrina, né, Sabrina? A Giovana também é uma benção. E a Samara está cumprindo o ID de Jesus ali no pé da letra, né? A missão nossa, a mais importante de todas, né? Que a Bíblia fala é o ID, né? ID, pregar, ID, falar e tal. Acho que isso aí é muito louvável. Né? Fica coçando. Ai, vai, dá uma palestrinha pra ela aí. Tá de boa, ela assim, sentada, e apareceu uma pessoa do meu lado. Ai, o Espírito Santo fala de Jesus pra ela. Ai, meu Deus. Será que eu falo? Ei, Samara, olha o Espírito Santo. Que tal você falar pra ela, hein? Ai, Samara. Não é isso aí mesmo, Samara. A gente somos impulsionados a compartilhar. É tão gostoso isso, né? Você aprender as verdades bíblicas. Você se libertar, né? É tão gostoso você ser livre. Que nem Diná, ela chegou e falou, eu vou pôr o nome... Diná não, a Leia, eu vou pôr o nome da minha filha agora, Diná. Eu conquistei, eu me libertei, eu me livrei de tudo isso agora, de tudo isso que me aprisionava. Agora eu vou viver de outro modo. E nós vamos ver mais pra frente? Bom, eu vou deixar para os próximos capítulos. Vamos encerrar, pessoal. Primo. Tá, bora? Senhor meu Deus,
Deus, nós te agradecemos por este encontro, da qual falamos da tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sermos cumpridores da tua palavra, que ela possa frutificar em nossos corações, que sejamos uma bênção, que sejamos luz, que venhamos refletir, Senhor, a tua glória, o teu amor, a tua graça sobre a vida das demais pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos despede em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.